aí, galerinha, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso módulo de citologia, falando agora sobre transporte de membrana, tá certo? Vê só, todo mundo já ouviu falar que a célula possui uma permeabilidade seletiva. O que quer dizer permeabilidade seletiva? Quer dizer que o que entra na célula e o que sai, ela seleciona. Ela tem essa capacidade de selecionar tudo que entra na célula e tudo que sai da célula. Mas quais são os transportes que permitem as substâncias entrarem e as substâncias saírem da célula? Bem, olha aqui para o nosso quadro para a gente possa começar a trabalhar. Vê só. Bem, transportes podem ser transporte passivo, transporte ativo e transporte mediado por vesícula. Transporte passivo, transporte ativo e transporte mediado por vesícula. Bem, qual é a definição de transporte passivo? Aquele que não gasta energia, não gasta ATP. Então aqui, esse aqui, nós não gastamos ATP, não gastamos energia. Tranquilo, simples, espontâneo, numa boa. Tá certo? Transporte ativo é aquele que gasta ATP. Então, ATP aqui, ó, é gasto e muito. Beleza? Transporte passivo não gasta ATP, transporte ativo gasta ATP e o transporte mediado por vesícula, aí muita gente complica aqui. Dá um retetão na cabeça aqui. Por quê? Pergunta, professor, o transporte mediado por vesícula, que são as endocitoses e as exocitoses, são transportes passivos ou ativos? Aí a resposta é nenhum nem outro. Ele é um transporte mediado por vesícula. A classificação desse transporte tem nada a ver com a energia. Tá certo? Tem nada a ver com a energia. Olha para mim. Pessoal, se liga no seguinte. Ó, transporte passivo não gasta energia. Transporte ativo gasta energia. Transporte mediado por vesícula são transportes onde a classificação para esse transporte não é nem o gasto, nem a sobra de ATP. Muito pelo contrário, é classificado pelo fato de fazer vesículas. Tá certo? Alguns livros chamam de transporte em bloco. Tá certo? Professor, mas isso gasta ou não gasta energia? Gasta energia da célula, mas não é um transporte ativo. Tá certo? Beleza? O transporte ativo, eles trabalham com bombas. A bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, são proteínas que trabalham contra um gradiente de concentração, que coloca mais onde já tem, tá certo? O transporte imediato por vesícula não trabalha com isso. Obviamente que você vai ver que a célula ela se modifica toda para formar essas vesículas. Consequentemente, gera um gasto energético, mas não é classificado como transporte ativo, é um transporte mediado por vesícula. Endocitose, exocitose, fagocitose, pinocitose, aquele negocinho que a gente vai ver lá no final, tá certo? Vamos começar a estudar os transportes passivos. São 3. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Veja só. Todo transporte passivo é a favor de um gradiente de concentração. O que quer dizer isso, professor? Imagine que você tem uma sala, tá certo? Pequena, sua sala de aula do colégio, sua sala de aula onde você assiste aula no seu cursinho, no seu trabalho, e assim vai. Uma sala de aula, a sala da sua casa, pronto. Imagine que na sala da sua casa você comporta apenas 30 pessoas. E você coloca lá 70. Tá grande o número, tá gigante esse número, tá certo? O que é que você faz? Se você abrir a porta da sua casa, o que é que vai acontecer? A tendência são as pessoas naturalmente, espontaneamente, tranquilamente, sem gasto de energia, saírem pela porta e diminuir esse fluxo. Vai parar esse fluxo quando, Tiago? Quando mais ou menos os 2 compartimentos, a sua casa e fora da sua casa, tiverem mais ou menos a mesma quantidade. É assim que acontece o transporte passivo. O transporte passivo, ele é a favor de um gradiente de concentração. Enquanto existir o gradiente de concentração, ou seja, da maior quantidade para a menor quantidade, assim vai existir o transporte. Vai parar o transporte quando, Tiago? Quando os 2 meios atingirem a mesma quantidade, atingirem a mesma concentração, chegarem na sua isotonia. Beleza? Tranquilo? Olha para o quadro. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Vê só. Existem 3 transportes passivos. Difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Vamos trabalhar logo rapidinho aqui com a difusão simples. Vamos lá. Vê só. A difusão simples, passagem de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através de uma membrana semipermeável. Você está vendo a imagem aqui, tá certo? Vê só.
O ambiente que você está vendo aqui, ó, da membrana, vou escrever aqui, ó. Esse ambiente daqui, eita, perdão, deixa eu voltar aqui rapidinho para que você veja. Deixa eu só escrever aqui rapidinho, fazer um rabisco aqui para que você entenda melhor. Vê, esse meio daqui é o meio hipertônico. É um meio muito concentrado. Esse meio de baixo, deixa eu só abaixar isso aqui, é um meio hipotônico, tá certo? Hipotônico, é um meio pouco concentrado. Hipertônico ou hiperosmótico, como mostra a palavra aqui, é a mesma coisa. Hipotônico ou hiperosmótico é a mesma coisa. Eita, Tiago, eu pensei que eu só podia usar esse nome, hiperosmótico ou hiperosmótico, quando falava de osmose. Não. Eu posso falar hiperosmótico ou hipertônico quando eu falo também de difusão simples, difusão facilitada e assim vai. Bem, vê só. O que acontece com essa substância aqui, Tiago? A substância vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através da membrana semipermeável. Deixa eu dar uma apagada aqui só para que você veja. O meio 1, esse meio aqui, e o meio 2. O meio 1, ele é hipertônico, como mostra a imagem, e o meio 2 hipotônico, como mostra a imagem, tá certo? E as substâncias vão passar do meio 1 para o meio 2 espontaneamente. Vai parar esse transporte quando, Tiago? Quando os dois meios, 1 e 2, atingirem a sua isotonia, tiverem a mesma concentração. Se você reparar direitinho, você vai ver que esse transporte aqui é feito pelo meio da membrana. E aí eu quero que você olhe para mim. Veja. Esse transporte, especificamente ele, a difusão simples, também chamada de diálise, é o transporte de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através da membrana semipermeável. Então a substância tem que atravessar a membrana. Meu amigo, se eu perguntar para você o seguinte, veja, essa membrana semipermeável, você acha que ela é predominantemente apolar ou polar? Apolar. Por que apolar, professor? Porque existe muito mais lipídios do que proteína. E lipídio é gordura, gordura é apolar. Tá certo? Beleza? Então, vê só. Essas substâncias que atravessam a membrana plasmática, que você está vendo ali, tá certo? Tá vendo aqui? Essas substâncias que atravessam a membrana plasmática são substâncias apolares. Por quê, professor? Porque predominantemente a membrana plasmática ela é apolar. Olha para o quadro de novo. Vê. Seguinte. Atravessou a membrana, é apolar, passou pelo meio do fosfolipídio. Aula passada, a gente disse a você que esse meio do fosfolipídio, que esse meiozinho do fosfolipídio ele é apolar. Então, para a substância atravessar esse meio aqui, tem que ser substâncias apolares. Dá exemplo, professor? Dou. O2, CO2, gases em geral, né? Transporte de gases no seu corpo, oxigênio e CO2 é feito por transporte passivo do tipo difusão simples ou difusão facilitada. Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai ser. Mas predominantemente difusão simples. Tá certo, galera? Beleza? Deixa eu apagar aqui. Próximo slide. Difusão facilitada. É a passagem de substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através de uma proteína de membrana. Olha só como é que funciona isso. Vê. Tu tá vendo aqui ó, o meio externo, o meio interno, que é o citoplasma, e tu tá vendo a substância atravessando esse meio. Essa substância aí atravessando esse meio. A substância passa para cá. Tá certo? Ela tá atravessando essa proteína. Beleza? Está saindo do meio hiper para o meio hipo, do meio hiper para o meio hipo, tá certo? Sendo que em vez de passar pela membrana plasmática, que é essa aqui, ele passa pela proteína de membrana. Preste atenção, essa proteína de membrana nós chamamos de permease. Permease é o nome dado genericamente a essas proteínas de membrana que fazem a difusão facilitada. Ei, veja, na difusão simples eu falei para você que as substâncias que passavam aqui, na difusão simples, viu? Diálise, aquela que só tem membrana, tá? Ali, aquela difusão simples, tá certo? Só passava substâncias apolares. Olha para mim. Só passava substância apolar, difusão simples, porque só passa pela membrana. A difusão facilitada, como a substância passa pela proteína e a proteína tem caráter polar,
só passa aqui substâncias polares. Exemplo, professor? Dou exemplo para você. Veja, aminoácidos, monossacarídeos, íons, sódio, potássio, cloro, ferro, tá certo? Tudo isso passa por essa proteína chamada permease. Beleza? Tranquilo? Na paz? Difusão simples, ocorre transporte de substâncias apolares, enquanto a difusão facilitada é o transporte de substâncias polares. Tranquilo? Volta ao quadro agora, vê? Vamos pra cá. Deixa eu limpar para você aqui e escrever uma besteirinha para você. Veja só, essa nossa permease, que é a proteína de membrana da difusão facilitada, Eita, deixa eu apagar aqui. Essa permease, pronto, apaguei. Bem, permease, ela pode ser de dois tipos. Pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma proteína carregadora, ou ela pode ser um canal iônico. Um canal iônico. Qual é a diferença da proteína carregadora e um canal iônico, professor? É simples, a proteína carregadora vai transportar, por exemplo, aminoácidos AA, monossacarídeos e assim vai, açúcares. Enquanto o canal iônico só vai transportar o quê? Íons. Sódio, cloro, né, potássio, ferro e assim vai, beleza? Essa classificaçãozinha rapidinha aí dessa proteína aí, beleza? Na paz, vamos voltar aqui à nossa aula. Então, tu tá vendo aqui, por exemplo, uma proteína chamada carregadora. É uma permease do tipo proteína carregadora, tá certo? Vê, essa imagem aqui, eu falo depois dela para você, que isso aqui é um transporte um pouco especial, tá? Proteína carregadora é aquela que eu expliquei para você. Vamos para a osmose agora, rapidinho, aqui. A osmose é a passagem de substâncias, líquidas. Na verdade, pode dizer até assim, que é a passagem de água. É a passagem de água, tá certo? Deixa eu voltar. É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Olhe para mim. Veja. Olhe. Se ligue. Até agora, eu falei para você o seguinte. Que os solutos, essas substâncias que ocorria na difusão simples e difusão facilitada, era da seguinte forma. É a passagem de substâncias, geralmente de solutos, do meio mais para o meio menos. Mas agora mudou. É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tiago, continua sendo a favor de um gradiente de concentração? Sim. Porque o meio menos concentrado é aquele que tem mais água. Entendeu? Meio menos concentrado tem mais água. E o meio mais concentrado tem menos água. Por quê? Porque tem mais soluto. Então tem menos água. Então eu estou saindo do meio que tem mais água para o meio que tem menos água. Continua sendo a favor de um gradiente de concentração. Osmose. Beleza? Na paz? Olha para cá, olha para o quadro. Olha para o quadro. Então tu tá vendo aqui, ó, o meio mais concentrado. Meio mais concentrado. Esse aqui. Mais, e aqui é o meio menos concentrado. E a água passa para o meio menos concentrado. Alguns professores gostam de dizer assim, a gente pode até utilizar isso aqui, né? Lembre que a água vai para o local que tem mais soluto. Ela quer dissolver o soluto, ela quer dissolver o sal, quer dissolver o açúcar. Então ela procura onde está mais concentrado para dissolver o local. Pode ser usado também essa ideia, sem nenhum problema, tá? É válida também, tudo aqui é válido, é importante. Bem, tu tem osmose agora aqui nas células vegetal e animal. Presta atenção nessas osmoses aí. Seguinte, vê só. Coloquei a célula numa solução hipotônica. Coloquei a célula numa solução hipertônica. Isotônica acontece nada porque é a mesma concentração. Coloquei a célula vegetal numa solução hipotônica. E coloquei a célula vegetal numa solução hipertônica. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deixa eu botar o piloto um pouco mais fino para que a gente possa conversar melhor. Vê só, galerinha. Preste atenção. Quando eu coloco essa célula vegetal, essa célula animal, a primeira imagem aqui, tá certo? Coloco essa hemácia, essa célula animal, numa solução hipotônica, é porque o interior da hemácia é hipertônico.
o interior da hemácia é hipertônico e o exterior é hipotônico. Bem, a gente sabe que a osmose é a passagem de água do meio hipo para o meio hiper. Então a água entra na célula, tá certo? Essa água entra na célula e essa célula vai estourar. Ela inchou e vai estourar. Mas eu não utilizo o termo inchar. Eu vou dizer que essa célula está hemolizada. Está hemolizada. Olha para cá. Essa célula ficou hemolizada, tá certo? Se eu pego e coloco uma célula animal em dois meios, meio hiper e meio hipo, meio hiper e meio hipo. A gente deu o exemplo do meio hipo para você agora aqui, tá certo? Se a solução ela é hipotônica, é porque o interior da célula é hipertônico. Logo, a célula vai estourar. A gente não pode dizer que ela vai estourar. Ela ficou como, Tiago? Ela ficou hemolizada. Um termo mais antigo para hemólise, para que a célula fique hemolizada, é a célula sofreu a plasmoptise. A plasmoptise. Tá certo? Beleza? Se eu pego a célula e coloco na solução hipertônica, o que acontece? Bem, se a solução é hipertônica é porque no interior da hemácia é hipotônico. Então a água sai da hemácia. Se a água sai da hemácia, ela vai, ó, encricriar. Que coisa feia. Não pode chamar esse nome não, encricriar não. Ela perdeu água, ela ficou murcha, Tiago. Também não ficou murcha não. Não posso utilizar esse termo não. Eu utilizo qual termo, Tiago? Ela ficou crenada. Crenada. Sofreu processo de crenação. Preste atenção. Crenação, hemólise ou plasmoptise são termos utilizados para a célula animal. Animal. E se eu utilizar os mesmos termos para a célula vegetal, quais são, Tiago? Veja. Olha para cá. Botei a célula vegetal no meio hipotônico. Sofreu o quê? Ela vai estourar? Não, ela vai ficar túrgida. Célula vegetal, isso. Túrgida. A célula ficou túrgida. Inchou, mas não estourou. Por que a célula vegetal não estourou, professor? Porque a parede celular não deixou. Tá certo? Beleza? Se eu coloco a célula vegetal em solução hipertônica agora, ela ficou o quê? Ela ficou plasmolizada. Plasmolizada. Tá certo? Ela ficou murcha, foi não, ela ficou plasmolizada. Aprenda esses termos e fale esses termos. Tá certo? Ela inchou? Não, ela ficou túrgida. Ela murchou? Não, ela ficou plasmolizada. Se ligue nesses termos, que esses termos caem em prova, beleza? Anotou? Gravou? Beleza, volta à aula agora, tá certo? Vê só, aqui está o desenho, bonitinho. A célula ficou hemolizada, a célula ficou crenada, a célula ficou túrgida, a célula sofreu plasmólise, ficou plasmolizada, beleza? Tranquilo, galerinha. Rapidinho aqui, só para a gente terminar essa aula. Próximo slide vai nos falar a respeito de transporte ativo. Bem simplesinho. Transporte ativo é aquele que gasta energia, gasta ATP. Tiago, tu vai dar aquela aula extensa falando sobre bomba de sódio e potássio? De forma alguma. De forma alguma. Quero que você olhe para mim. De forma alguma. Não. Veja só. Veja só. Preste bem atenção. A célula gasta energia para fazer o transporte ativo? Gasta. Tá certo? Mas como é esse transporte ativo? Eu só vou explicar para você como é o transporte ativo. A bomba de sódio e potássio, que é o maior exemplo na biologia do transporte ativo, quando eu falo de tecido nervoso. Então, lá no módulo de histologia, quando eu falar para você de tecido nervoso, eu vou dizer a você como é que funciona a bomba de sódio e potássio. Agora não. Agora não. Tá certo? Agora eu só quero que você saiba que o transporte ativo é um transporte que gasta energia e que o maior exemplo é esse que está vendo aqui atrás, que é a bomba de sódio e potássio. Beleza? Olhe para cá, volte para cá rapidinho. Eu falei para você que ia falar, que ia lhe mostrar esse slide aqui. Veja, eu acho que foge a ideia do Enem. Mas vou dizer, transporte acoplado. Esse transporte acoplado é chamado de simporte ou antiporte, tá certo? Simporte, o canal abriu, as duas substâncias passaram pelo mesmo sentido, eu chamo de simporte. O canal abriu, as substâncias passam em sentidos opostos, eu chamo isso de antiporte. Deixa eu só baixar
isso aqui para que você veja melhor. Beleza? Ó, o canal abriu, passou as duas substâncias, mesmo sentido, simporte. Sentidos contrários, antiporte. Beleza? Tranquilo? Isso aqui gasta energia, professor? Gasta. Tá? Alguns livros chamam isso de transporte ativo secundário. Beleza? E por último, a gente tem o transporte mediado por vesícula. Tranquilo? Que eu vou falar para você. Eita, só sair da aula aqui, né? Mas tem nada não. Já estou no final da aula, se preocupe com isso não. Tá? Que eu vou falar para você somente lá na aula de citoplasma. Por quê, Tiago? Porque envolve algumas considerações citoplasmáticas. Beleza? Olha para mim. Olha para mim. Seguinte. O transporte mediado por vesícula, que eu vou comentar com você daqui a pouquinho, lá na aula de citoplasma, tá certo? É um transporte que formam vesículas, que formam endossomos, que formam fagossomos e espinossomos. Como trabalha mais com circunstâncias citoplasmáticas, eu vou deixar para lá, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê novamente na aula de citoplasma, já comentando essa parte de transporte mediado por vesícula. Tchau, tchau.